Uma boa noite a todos e a todas. Né? A gente tem o hábito de falar sempre todos, né? Mas é todos e todas, na verdade. Né? Então sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presentes, os que estão também nos seus lares, né? Assistindo no momento e aqueles que assistirão depois também. Tá? Nós já estamos no nosso horário, às 20 horas, horário de Brasília, como eu gosto de dizer. Né? Então nós vamos fazer a nossa prece e depois a gente faz a introdução da nossa palestra. Então eu convido a todos que desejarem fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, para que juntos todos nós possamos encontrar aquele estado de espírito, aquele estado de alma que nos harmoniza, que pacifica o nosso coração, serena a nossa alma e que é o caminho para nos ligar com Deus. E aqui nos fazemos presentes, Senhor, desejosos de estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, que é o alimento para todos nós, que aqui nos fazemos, encarnados nessa terra, desejosos de sermos pessoas melhores, por esta crença que nós abraçamos, por esta doutrina que se faz um farol luminoso para todos nós. Abençoa, Senhor, para que possamos ter um bom aproveitamento nesta noite. E que ao final, todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, ao retornarmos para os nossos lares, possamos voltar com o nosso coração em paz e com a nossa alma iluminada. Assim, confiantes, em Teu nome, Senhor, humildemente, pedimos a vossa permissão para podermos dar por início a nossa reunião espírita para o estudo do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Pois não, meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. Afinal de contas, nós estamos numa casa que é uma casa espírita. E muitas das vezes, né, esta foi uma provocação que nós fizemos, né, na nosso estudo das terças-feiras, em que nós perguntávamos, né, aos nossos amigos, né, o que é que realmente nos caracteriza como espíritas. Né? Porque muitas das vezes a gente se fala espírita, mas a gente às vezes não tem essa noção, né? O que é que me faz espírita? Né? Por que eu sou espírita e não sou evangélico, não sou católico, né? Não sou muçulmano? Né? Não que estas outras designações religiosas tenham algum problema e que se levante qualquer crítica nesse sentido. Não há crítica alguma. Né? Mas esta é uma pergunta muito importante. Né? O que é que faz com que eu, que me apresento dentro de uma casa espírita, né, verdadeiramente seja um espírita? E por que nós estamos provocando isso? Porque muitas das vezes nós nos colocamos perante a vida, né, seguindo determinadas crenças, mas sem compreender muitas das vezes qual o fundamento destas crenças. Então é quase como se nós estivéssemos dentro de um automatismo, onde dentro deste automatismo nós seguimos padrões, mas sem nos importar muito o que fundamentou aquele padrão, ou aquela crença, como vocês preferirem. Tá? E isto é algo muito importante quando nós falamos, quando nós nos apresentamos, quando nós nos caracterizamos enquanto espíritas. O Espiritismo é uma doutrina, e aí eu já digo que ele não é uma religião, nasce no século XIX,
com o trabalho dos espíritos superiores e a interpretação na carne do nosso irmão Allan Kardec, juntaram-se. Eu costumo dizer que essa foi a parceria entre o céu e a terra que mais deu certo na história da humanidade, tá? Em que, através dessa associação, os espíritos de um lado, nosso irmão Allan Kardec do outro, você caracterizou um corpo de doutrina. Este corpo de doutrina tinha princípios, ou melhor dizendo, tem princípios, né? Diferentemente de outras designações ou das designações religiosas, né? O que fundamenta a doutrina espírita são os princípios que ela adota. Ou seja, se eu me apresento enquanto espírita, eu preciso compreender, entendeu? Certos padrões, ou melhor dizendo, certos princípios que regulam aquilo que eu acredito. E esses princípios nós vamos encontrar, né? Eles são poucos princípios, mas são princípios muito importantes. Tá? Então, eu me caracterizo como espírita, por quê? Porque eu acredito na vida após a morte. Eu me caracterizo enquanto espírita porque eu acredito na anterioridade da vida. Então, para mim, enquanto espírita, eu sei que a minha existência enquanto um ser não nasce a partir do berço. E eu também sei que eu, enquanto ser, a minha existência enquanto ser, não se finaliza no túmulo. Tanto eu acredito na vida anterior, na anterioridade da vida, quanto eu acredito também na continuidade da vida. Tá? Mas até aí, muitos poderiam dizer, bom, outras designações religiosas também aceitam isso. Acreditam que nós não nascemos no berço e acreditam que nós não morremos no túmulo. Mas o Espiritismo também se caracteriza, entendeu? Pela reencarnação. E aí já começam a haver diferenças entre o que a doutrina espírita adota enquanto princípio e outras designações religiosas não adotam. Então nós não iremos encontrar muitas designações religiosas e até mesmo doutrinárias que aceitam o princípio da reencarnação. Na época de Jesus, acreditava-se exatamente no quê? Acreditava-se na ressurreição. Ou seja, quando nós morrêssemos, né, nós poderíamos ressurgir. Mas esse ressurgir não era a reencarnação. Porque a reencarnação pressupunha retornar num novo corpo. E a ressurreição não. A ressurreição pressupunha que nós iríamos voltar no mesmo corpo. Então esse corpo não iria se desfazer e nós poderíamos ressurgir, né, dar continuidade à nossa vida no mesmo corpo que nós tínhamos. Tá? Aliás, isso não é um preceito que nasce com os judeus, porque de certa forma os egípcios, nos cultos que eles tinham, eles também acreditavam nessa questão, né, da ressurreição. Com outras interpretações, mas eles acreditavam nisso também. Tanto é que o culto do embalsamamento dos corpos, toda aquela caracterização que eles davam, principalmente, entendeu? Para aqueles que eram os mandatários e que tinham lá, né, a sua mumificação, né, e as pirâmides, que na verdade eram verdadeiras casas que eles idealizavam para poder deixar os seus despojos ali com tudo aquilo que era de valor para eles. Era uma forma de acreditar que depois da morte eles poderiam voltar, entendeu? E dar continuidade à vida. Mas não é isso que a doutrina espírita adotou por princípio. A doutrina espírita adota por princípio a reencarnação, ou seja, depois dessa existência, nós retornaremos ou poderemos retornar tantas vezes se façam necessárias, até que nós possamos ter depurado as nossas imperfeições. A vida na Terra, ela tem esse objetivo. Por um lado, nós eliminarmos os nossos vícios e as nossas imperfeições. E por outro lado, nós conquistarmos virtudes. É o que muitos chamam de a sabedoria. Né? Então a doutrina espírita tem esse princípio muito importante, que é o princípio da reencarnação. Mas ela tem um outro princípio que é não menos importante, que é exatamente o princípio da comunicabilidade. Ou seja, a nossa capacidade de nos comunicar com os mortos, os ditos mortos, né? Que até então, a visão de mortos que nós tínhamos, né, é aquela visão, né, do túmulo, da sepultura, e ali, de fato, fazia jus, né, ao que muitos chamavam de a última morada, né? Mas que, na verdade,
depois nós fomos descobrindo, né, que o túmulo é apenas uma passagem. Então a doutrina espírita adotou esse princípio de quê? O princípio da comunicabilidade, ou seja, de nós podermos nos comunicar com aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão no mundo espiritual. Então, quando nós juntamos essas duas coisas, ou seja, né, a admissibilidade da reencarnação, a continuidade da vida, e esse terceiro pilar, que é o da comunicabilidade, nós vamos encontrar alguns referenciais que, no contexto atual, nós só encontramos por especialidade dentro do centro espírita. Então eu não posso me dizer espírita se eu não acredito na vida após a morte. Eu não posso me dizer espírita se eu não acredito na reencarnação. Eu não posso me dizer espírita se eu não acredito na anterioridade da vida. Eu não posso me dizer espírita se eu não admito a possibilidade de que os mortos, ditos mortos, se comunicam com aqueles que estão aqui na Terra. Ser espírita pressupõe que nós acreditemos nisto. Quando Allan Kardec ele se junta aos espíritos para codificar a doutrina espírita, ou seja, estruturar a doutrina espírita, né, eles trazem esta tal comunicabilidade, ou seja, através da mediunidade, os espíritos poderem se comunicar conosco como um instrumento de instrução e consolação. Jesus, quando estava na Terra, e nós vamos encontrar isso no Evangelho de João, né, é muito interessante que já naquela época havia essa preocupação, e Jesus, ele, diante de uma indagação que lhe foi feita, né, pelos seus apóstolos, porque os apóstolos já sabiam que Jesus, né, ele um dia iria partir, e a preocupação deles era: o que será de nós quando não estiverdes mais aqui entre nós? Né? Eu achei muito interessante essa colocação, porque Jesus, naquele momento, assegura a eles que ele solicitaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Vejam essa expressão, um outro Consolador. Então Jesus, por um lado, ele se conectava com as profecias antigas sobre a vinda dele, que o apresentavam como o Messias, o prometido, o esperado, o Consolador. Mas Jesus, por esta fala que nós encontramos no Evangelho de João, ele se conecta com o futuro. Porque ele dizia que iria solicitar a Deus que enviasse um outro Consolador. Mas não qualquer outro Consolador. Um Consolador que pudesse ficar eternamente e não estivesse submetido às leis do nascer e do renascer. Ou melhor, do nascer e do morrer. Não poderia ser um homem de carne. Porque se fosse um homem de carne, estaria submisso ao nascer e ao morrer. Então esse outro Consolador, que ele alerta, ou melhor, que ele assegura que solicitaria a Deus, né, que no tempo certo pudesse vir à Terra, se apresenta na forma de uma doutrina consoladora. Mas uma doutrina que não se fazia a partir de um homem. E aí a gente faz uma correção, porque muitas das vezes nós falamos da doutrina espírita como a doutrina de Allan Kardec. E na verdade a doutrina espírita não é de Allan Kardec. E Kardec fez questão de deixar isso claro quando ele apresenta a doutrina como a doutrina dos espíritos. Como dizer, foram os espíritos quem nos apresentaram esse corpo de doutrina. Qual foi o papel de Allan Kardec até então? Simplesmente dar um corpo, dar uma forma que coubesse no imaginário humano. Ou seja, que coubesse dentro da nossa capacidade de assimilar, de entender, de compreender e de dar seguimento àqueles princípios. Foi isso que Kardec fez. Então, em momento algum, ele teve a pretensão e a preocupação de instituir uma doutrina, porque ele mesmo assegura que não era uma doutrina. E nem teve a pretensão, uma religião, melhor dizendo. E nem teve a pretensão de que a doutrina que surgia fosse intitulada a ele, ou atribuída a ele. E aí, quando ele apresenta essa doutrina consoladora, ele também o faz assegurando que ela era uma doutrina de instrução.
Ou seja, nós, enquanto espíritas, não estamos aprendendo apenas e tão somente com aquilo que nós lemos nos livros. Nós também estamos aprendendo, e muito mais, com aquilo que nós ouvimos dos espíritos. Por isto, o exercício da mediunidade nas casas espíritas é um dos mais importantes instrumentos de instrução, de educação, de aprendizado que se instalou nesta terra, principalmente a partir da doutrina espírita. Não que isso não existisse antes, já existiam. Os espíritos sempre se comunicaram com a humanidade, das mais diferentes formas. Porém, não com a clareza que se dá a esta relação a partir do momento que a doutrina espírita apresenta para a humanidade o que é essa tal mediunidade de que todos falam. A partir daí, a relação entre nós e os espíritos assume uma outra dimensão. Ou seja, nós naturalizamos esta relação. Então, a nossa relação enquanto espíritas com os espíritos não pode ser algo supersticioso. Não pode ser algo que alguns ainda colocam no campo do fantasmagórico. Deve estar no plano natural. Devemos ver a relação que nós temos com os espíritos da mesma forma como nós vemos a nossa relação aqui. Mas veja que interessante, muitas das vezes, quando nós ainda não compreendemos essa nuance da doutrina espírita, nós muitas das vezes temos a pretensão de lotar as casas espíritas da mesma forma como outras designações religiosas lotam os seus templos religiosos. De homens. Quando, na verdade, a doutrina espírita não se volta por excelência aos homens. Volta-se por excelência aos espíritos. Alguns autores atribuem que a população desencarnada que circunda a humanidade da Terra oscila de 2 a 3 vezes mais o número de encarnados que você tem na Terra. Ora, se nós estamos falando que pelos dados atuais nós temos pouco mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas, nós estamos falando que existem quantos bilhões de desencarnados? De 2 a 3 vezes mais isto. Significa dizer o que, meus amigos? Que nós estamos circundados pelos espíritos muito mais do que nós imaginamos. Esta também foi a razão pela qual, numa das perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos, quando ele estava redigindo o livro dos espíritos, foi exatamente esta: os espíritos influenciam os atos da humanidade na Terra? E os espíritos responderam sem titubear: muito mais do que imaginais. Quase sempre eles estão até a vos conduzir os passos e nem vos apercebais disso. Mas por que, gente? Gente, tem mais espíritos do lado de lá do que tem aqui encarnado na Terra. E a nossa relação com eles não é diferente da relação que nós temos entre nós aqui na Terra. Nós não nos atraímos uns aos outros por gostos, tendências, aspirações comuns, pensamentos, hábitos. Quando eu frequento um determinado local, eu vou naquele local porque eu não gosto de ninguém ali? Não, eu vou naquele local porque eu gosto das pessoas que estão ali. O que é gostar das pessoas que estão ali? É compartilhar do que elas pensam, do que elas sentem, dos hábitos que elas têm. É isto que é o gostar de estar em determinado lugar com determinadas pessoas. Aí eu pergunto para vocês: e com os espíritos é diferente? Se nós sabemos que os espíritos são o quê? Nós sem carne. Porque os espíritos são isso. Eu sem um corpo de carne. Porque eu morri, eu deixo de gostar do que eu gostava?
Porque eu morri, eu deixo de pensar o que eu pensava? Porque eu morri, eu deixo de sentir como eu sentia? Não, eu continuo o mesmo eu. Então, se eu gostava de frequentar determinados locais, eu vou continuar frequentando aqueles locais depois que eu morrer. Se eu gostava de estar com determinadas pessoas, eu vou continuar procurando por aquelas pessoas, porque eu continuo o mesmo eu. Então, a partir daí, nós começamos a entender que a nossa relação com os espíritos, na verdade, se move muito mais pelas afinidades que nós temos com eles, ou que nós criamos com eles. E nesta proporção que nós estamos dizendo, tem muito mais espíritos do lado de lá, se identificando com o que eu gosto, com o que eu penso, com o que eu sinto aqui, do que tem entre os próprios encarnados. Com uma outra diferença. Em relação aos encarnados, nós abrimos as portas da nossa casa para quem nós queremos. E os desencarnados? Eu fecho as portas da minha casa para um desencarnado? Está aí aquela resposta que os Espíritos deram para Kardec. Muitas vezes, eles vos conduzem os passos mais do que vocês pensam. Então, a partir do momento que nós começamos a entender aquilo que Kardec queria dizer sobre mediunidade, e ele projeta essa história de mediunidade além daquilo que acontece numa casa espírita, porque na verdade, mediunidade para nós, meus amigos, não se dá a partir daquilo que eu faço dentro de uma casa espírita. A mediunidade está na minha casa, está na sua casa, está na sua casa, na sua casa. Porque todos nós somos médiuns. Médium não é só aquele que era que nem o Chico Xavier, que normalmente a gente define médium assim, né? A médium o Chico Xavier. Não, gente, o Chico Xavier era um médium. Mas quantos outros médiuns estão espalhados por aí? É isso que Kardec diz lá no Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns em alguma medida. Como a dizer o seguinte, olha, eu, você, todos nós temos a capacidade de nos sintonizarmos com os espíritos e nos fazermos intérprete do que ele pensa, do que ele sente, do que ele quer falar, mas não tem o corpo de carne para dizer. Então, muitas das vezes, quando eu estou falando com alguém, eu estou falando muito mais do que é o pensamento de um espírito do que o meu. Mas eu, por não ter esse conhecimento, eu não consigo enxergar isso. Então eu acho que a ideia é minha, que a vontade é minha, que o pensamento é meu. Quando muitas vezes a vontade não era minha, o pensamento não era meu, o sentimento não era meu, mas eu me fiz o intérprete do que aquele espírito, o que pertencia àquele espírito, por um desconhecimento. Então é muito importante que, a partir do momento que Allan Kardec e a doutrina espírita naturaliza essa relação entre nós e os espíritos, a gente possa compreender que os mortos, ditos mortos do passado, vivem. E estão mais perto de nós do que nós imaginamos. Então o meu pai que se foi, a minha mãe que se foi, o meu filho, minha esposa, meu esposo, meu amigo, não morreram na acepção real do termo. Eles apenas hoje não têm mais um corpo de carne. Mas continuam nos amando se nos amavam. Ou nos odiando se nos odiavam. Tem o reverso da moeda que não é muito diferente. Por isso que no mesmo Evangelho de Jesus, ele recomendava: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Como dizer o seguinte, se você tem alguma coisa com aquele outro, vai lá, faz as pazes, pede desculpa, mesmo que você esteja, pede desculpa, se acerta com ele aqui. Por quê, gente? Porque depois que a morte chega, você fica do lado de cá e ele vai para o lado de lá, ou vice-versa. Mas quando ele vai primeiro do que você não o vê mais, fisicamente falando. Mas ele te vê.
e eventualmente pode te influenciar a sua vida muito mais do que você imaginava. Então, a partir do momento que nós passamos a compreender a mediunidade a partir desse prisma, nós passamos a entender os cuidados que nós devemos ter. Gente, não tem nada mais consolador do que nós termos a convicção de que a morte não existe. É apenas uma passagem. Não tem nada mais consolador do que nós sabermos que aqueles que morreram, em algum momento, estão presentes na nossa vida, continuam nos trazendo seus conselhos, suas orientações, mesmo que sejam desconhecidos a nós, mas simplesmente porque se interessam por nós, porque compartilham dos mesmos pensamentos e torcem que a gente realmente se faça pessoas melhores. Esse é o objetivo de viver, gente. Por que eu estou aqui na Terra? Eu estou aqui na Terra para tentar sair daqui melhor do que quando eu cheguei. É para isso que existe a reencarnação. Não é para a gente fazer a mesma coisa do mesmo jeito indefinidamente. Aliás, tem um provérbio religioso que fala o seguinte: fazer a mesma coisa do mesmo jeito vai trazer que resultado, gente? O mesmo resultado. Então significa que, se eu estou reclamando da vida que eu tenho hoje, e a vida que eu tenho hoje é o produto do que eu tive ontem, significa dizer o seguinte: se eu continuar fazendo do jeito que eu fazia ontem, eu não posso esperar que amanhã eu tenha uma vida muito diferente dessa. Então, entender esta relação que a doutrina espírita nos propõe através do exercício da mediunidade, ou seja, entrelaçando encarnados e desencarnados, ou vivos e mortos, como queiram, mas encarnados e desencarnados fica melhor porque mortos não existem. A gente começa a compreender a beleza da vida. E como que naquilo que a gente chama morte é apenas uma passagem. E o quanto que através da doutrina espírita nós temos a possibilidade não apenas de conversar com os nossos familiares que morreram ou que desencarnaram. Nós temos a oportunidade de conversar com incontáveis outros espíritos que viveram em incontáveis épocas da humanidade. É isso que nós fazemos no Centro Espírita nas nossas reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica é essa janela que se abre na Terra para que nós, encarnados, estejamos conversando com os desencarnados. Às vezes são nossos parentes, às vezes não são, às vezes são até nossos inimigos. A gente tenta fazer uma composição para tentar apaziguar as coisas, né? Eu falo que reunião de conciliação não nasceu aqui na Terra não, tá, gente? Reunião de conciliação nasceu de lá para cá. É isso que nós fazemos numa reunião mediúnica. E é um precioso instrumento de aprendizado. Com espíritos que nós nem conhecemos, mas que a partir daquilo que ele está falando, o relato de vida que ele está nos apresentando, a gente está aprendendo com eles. Por isso que a doutrina, tal qual apresentada por Jesus, não se revela apenas uma doutrina consoladora. Ela se revela uma doutrina que traz a instrução dos espíritos. Kardec chamava de o verdadeiro ensino dos espíritos. É onde nós estamos aprendendo com a lição do outro. Ora, meus amigos, se eu estou numa reunião mediúnica, eu estou vendo lá o relato daquele espírito, falando qual é a sua realidade no mundo espiritual, né? Às vezes o sofrimento que ele está passando, as dificuldades, os apertos. E aí ele vai contando e eu vou raciocinando. Nossa, tudo que ele está falando que ele fez quando estava na Terra, eu estou fazendo. Ora, meus amigos, se o que ele está dizendo que ele fez na Terra e está associando com o que ele está passando hoje é a mesma coisa que eu faço, volto a perguntar para vocês: será que me espera algum caminho diferente? Não. Em
Então, a partir do momento que eu estou ouvindo o que ele está me dizendo, eu posso parar, pensar, analisar e falar, opa, ainda é tempo de eu mudar o meu caminho. Então nós estamos aprendendo com os Espíritos. E nós não podemos fechar estas portas. A mediunidade está para isso. As reuniões mediúnicas estão para isso. Num ato como este que nós estamos aqui, nós estamos falando para os encarnados, aqui presentes, os que estão em casa, mas nós também estamos falando para os desencarnados, que também estão aqui assistindo a mesma palestra. Numa reunião mediúnica, qual a diferença? A diferença é que numa reunião mediúnica, estes desencarnados têm voz através dos médiuns para dizer se eles concordam com o que eu estou dizendo, se eles não concordam, se eles acham que está certo, discordar, concordar. Essa é a única diferença. As reuniões mediúnicas nos proporcionam isto. E a gente tem que entender que maravilha que é esta. Como Deus foi tão bom quando deixou essa janela para que nós pudéssemos conversar com os ditos mortos, mas que estão mais vivos do que nós. E quanto que a gente pode aprender com o exemplo deles. Às vezes a gente não imagina, meus amigos, que um espírito desencarnou há tantos séculos. E muitas vezes ele ainda está preso àquela imagem de mundo que ele vivia. Ele ainda se vê naquele imaginário daquela existência. Mas os séculos já se passaram. Eles ainda continuam se vendo naquela época, vivendo os prazeres de uma felicidade ou os horrores de uma vida. E quanto que nós não aprendemos com estes? A história de Jesus já contam-se mais de 2000 anos. E quantos espíritos nós não conversamos numa reunião mediúnica, retratando que ainda se veem naquela época de Jesus, ainda se veem passando por todos os horrores dos circos romanos. E nós estamos há mais de 2000 anos. E nós só temos acesso a essa realidade espiritual porque a mediunidade nos abre essa janela. E é impressionante como que a gente se identifica com certas narrativas, principalmente quando nós fizemos parte dessa história no passado. Por isso se fala que um dia a gente espalha as coisas, outro dia a gente tem que ajuntar as coisas nessa terra. E aí a gente vê, né, que não são as religiões que realmente salvam. O que salva a humanidade, meus amigos, é a premissa essencial do amor irrestrito aos seus semelhantes, aos nossos semelhantes. Então não é mais fora da igreja não há salvação, e nem é mais fora da verdade não há salvação. Agora é fora da caridade é que não há salvação. Então, a Terra que nós temos hoje talvez não seja aquele planeta maravilhoso que nós sonhamos, que nós desejamos, né? Ainda tenha muita coisa para ser corrigida, né? Tem muitos defeitos, muitos problemas. Gente, tem tudo isso. Mas é a Terra. É o nosso lar, é a nossa escola, é o nosso hospital. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui nos tratando e nós estamos aqui trabalhando. É esse conjunto daquilo que eu estou me tratando, daquilo que eu estou aprendendo e daquilo que eu estou produzindo que vai fazer com que nós
algum dia, quando desencarnarmos, possamos sair desta terra espíritos melhores do que quando nós aqui chegamos. Então, entender a doutrina espírita pressupõe nós compreendermos esses movimentos da relação entre nós encarnados e aqueles que estão desencarnados e que se encontram mais vivos do que nós. E algum dia nós também estaremos do lado de lá e estaremos dando continuidade também à nossa jornada. Então, não subestimemos o poder de aprendizado que se levanta a partir desta relação que nós estabelecemos com os espíritos através do exercício consciente da mediunidade. Nós aprendemos muito através dos livros, mas seguramente nós aprendemos muito mais com aquilo que os espíritos nos apresentam nessa relação que nós estabelecemos com eles dentro das casas espíritas. E aí nós frisamos as casas espíritas porque é um lugar onde, por excelência, esta relação deve ser algo absolutamente natural, diferente do que acontece em outras designações religiosas. Então, se nós possamos sair daqui hoje, levando esta consciência de que ser espírita é tudo isto, mas acima de tudo é nós compreendermos que ser espírita pressupõe entender a vida dos espíritos, entender-nos enquanto um espírito temporariamente encarnado e entender que nesta relação todos nós somos ao mesmo tempo professores e aprendizes. Os espíritos estão aprendendo conosco, que estamos aqui na Terra, e nós estamos aprendendo com eles, que já estão do outro lado da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos fazer a nossa palestra, a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, ao término de mais essa nossa pequena participação, agradecemos aos bons espíritos que aqui estiveram conosco, que também foram partes ativas desse trabalho. E todos nós, unidos, Senhor, agradecemos a Deus por esta feliz oportunidade de aqui estarmos. Abençoado seja que ao sairmos daqui, possamos levar a paz no coração, a harmonia na mente, o desejo de aprender, o desejo de continuarmos a aprender. Para que onde quer que nós estivermos, Senhor Jesus, nós estejamos à altura de podermos dar um justo testemunho do que o Senhor espera de cada um de nós como um verdadeiro cristão. Assim, confiantes, em Teu nome pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação na nossa reunião espírita para estudos do Evangelho de Jesus. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, só podemos agradecer a presença de todos. Os que vão para os seus lares tenham um feliz retorno. Os que desejarem poderão tomar o passe na sequência. E aqueles que estão nos seus lares, deixamos o convite para que na próxima semana possamos estar aqui todos reunidos. Uma boa noite a todos e um feliz final de semana a todos.